Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então me segue no Otávio.Paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também por aqui. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes, agora eu tenho um aviso para você. Dia 18 de abril nós teremos um encontro marcado para um evento que se chama a Nova Carteira Global. Por que nova, Otávio? Porque é totalmente fora do padrão que você deve estar acostumado de observar na mídia financeira brasileira, de grandes fundos imobiliários, empresas pagadoras de dividendos. Eu vou trabalhar neste evento para mudar este padrão de investimento no Brasil, para que você tenha uma carteira muito mais segura, para que você tenha uma carteira com renda em moeda forte, com renda em dólar, em libra, em várias outras moedas. Então não perde a oportunidade. Dia 18 de abril é gratuito, vai ser às 20 horas, é uma quinta-feira, basta você se inscrever aqui. Também neste mesmo dia abriremos vagas do curso mais completo, um curso pioneiro de investimentos globais e passivos, para que você nunca mais dependa de investimentos no Brasil, do risco do Brasil, embora sim possa fazer parte da sua carteira. Então não perde mais oportunidade, clica aqui e se inscreve. Então vamos direto para o nosso conteúdo. Esta série aqui de perguntas e respostas ela é bem mais dinâmica, tá? Então pode ir lá e me perguntar o que você quiser. O Bruno ele perguntou: quando você fala que para se aposentar precisa de 300 vezes o valor do gasto mensal, isso para daqui a 15 anos, qual seria a proporção? Ótima pergunta, né? Algumas pessoas me perguntaram no Instagram quanto que precisa para se aposentar. Considerando que você tenha lá, por exemplo, R$1 milhão, você pode com segurança tirar 4% ao ano. É uma regra de bolsa, a famosa regra dos 4%, e portanto, se você tem R$1 milhão, poderia tirar R$40 mil ao ano. Se você pegar R$40 mil e dividir por 12, você vai ver que você poderia tirar 3.300 ao mês, o que equivale a 0,33% ao mês de retirada acima da inflação com segurança líquido de impostos, tá? Ou seja, 0,33. Isso significa que se você tirar 3.300, o valor do patrimônio que você precisa é exatamente 300 vezes maior, porque justamente este patrimônio, gerando uma retirada de 4% ao ano, dividido em 12 meses, vai ser 1 sobre 300 vezes o seu patrimônio total. Agora, ele pergunta, mas ainda falta 15 anos para eu me aposentar, né? Existe uma outra regra de bolsa, que é que na média você consegue dobrar o seu capital a cada 10 anos, se você tivesse uma rentabilidade de 7% ao ano acima da inflação. Isso é uma excelente rentabilidade, pouquíssimas pessoas conseguem. Então, de maneira conservadora, você poderia considerar que você iria dobrar o seu capital em 12, 13 anos de maneira mais conservadora. Portanto, para 15 anos você poderia mais do que dobrar o capital, mas não muito. Então, na prática, ao invés de 300 vezes o capital hoje, você precisaria algo como 120 vezes o capital hoje. Significa que se você quer gastar R$10 mil daqui a 15 anos na sua aposentadoria, na aposentadoria você vai precisar de 3 milhões. Mas hoje você precisa menos, você precisa 1.200.000, 1.500.000, isso aqui por uma regra de bolso, tá? Porque durante esses 15 anos você vai conseguir mais do que dobrar este capital, obviamente sem considerar aportes que você faça para encurtar este tempo, mas então uma regra de bolso, aproximadamente 120 a 150 vezes o valor do gasto que você vai querer na aposentadoria. Certo, Bruno? O Eduardo perguntou: guardar o dólar do aporte com liquidez para guardar o dólar cair um pouco ou não importa? Na realidade importa que você sempre pague o mínimo possível por dólar, por ativos em bolsa. O problema é que não adianta importar, né? Adianta você saber para onde vai o valor dos ativos, e isso é impossível. Então, embora a gente saiba que sim, o valor importa, que sim, o valor do dólar importa para você que quer investir no exterior, você não tem como saber o futuro. Então, sim, com certeza, você deve se comportar como se não importasse, como se você não soubesse, porque de fato você não sabe qual vai ser o futuro. Então, não faça isso, não guarde dinheiro para esperar o dólar cair, até porque a cada dia que passa, você está na prática deixando de estar investido, deixando de estar com o seu capital aplicado em ativos que tendem a subir no longo prazo, né? Obviamente pode haver variações para cima e para baixo, mas na média todo dia vai estar um pouquinho mais caro, vai estar um pouquinho mais valorizado aquele ativo que você não comprou, certo? O Luiz perguntou: qual a taxa de corretagem na Interactive Brokers para começar no VWRA? Para quem não sabe, pessoal, a Interactive Brokers ela é uma corretora que vai permitir que você acesse bolsas de valores em vários mercados globais, não só nos Estados Unidos, como a Nomad, como a XP estão
oferecendo. Provavelmente eles vão ampliar em algum momento, né? Mas nós não sabemos exatamente. Então aqui eu vim aqui no site da Interactive Brokers, você pode clicar aqui na parte de Pricing, depois aqui a parte de Stocks and ETFs, você clica aqui e daí você seleciona se você quer ver a América do Norte ou a Europa. Ele me perguntou o fundo VWRA, que é um fundo europeu, é um fundo irlandês. Então você clica em Europa aqui, certo? Clica em Europa e ele vai me mostrar as várias bolsas de valores que você pode negociar. No caso, você pode comprar tanto pelas bolsas da França, Alemanha, mas eu vou trabalhar aqui particularmente na bolsa de Londres, né, que é a maior bolsa que nós temos na Europa. Então aqui, ó, se você quiser comprar ativos em libra, ativos em euro e ativos em dólar, você pode escolher qual é a moeda que você quer comprar, trabalhando em dólar, né? Você pode utilizar o formato tiered, que você escolhe isso daí nas configurações da sua conta, é uma modalidade de cobrança de corretagem, certo? E nessa situação você vai pagar um valor mínimo, né, de 1,70 dólares e você vai ter uma tarifa mínima que é de 0,05% do valor da ordem, tá? Então pode ser superior a 1,70, se a sua ordem for muito grande vai ser de 0,05 do valor da ordem. Outra alternativa é você pagar um custo fixo de 4 dólares, nesse caso você também vai pagar no mínimo 0,05, mas não tem essa variação. Então na prática você vai ter um valor máximo por ordem, se você utilizar o tiered, que vai de 1,70 a 39, é o valor máximo, e neste outro caso aqui é o mínimo de 0,05%. Então na prática é isso, você começa pagando 1,70. Ah, Otávio, eu quero começar em euro, IWDA em euro, algum outro tipo de investimento em euro. No caso em euro é um pouco mais barato, é 1,25. No caso em libra é mais barato ainda, é uma libra. No caso não é mais barato, é simplesmente a conversão da moeda que gera esta equivalência. Certo, Luiz? Então o Luiz perguntou esse ponto aí. O Léo Henrique perguntou tudo certo com o WRLD11 com essa compra da Investo. Para quem não sabe, pessoal, a Investo ela é uma gestora no Brasil que ela criou, né, vários ETFs, principalmente baseados em ETFs americanos. Então, por exemplo, o fundo aqui, ó, deixa eu abrir o ETF, o WRLD11, ele equivale, né, ao ETF VT lá nos Estados Unidos. Então, ele vai basicamente fazer a mesma coisa. Ele tem uma taxa de 0,30% ao ano, o WRLD no Brasil, que vai lá nos Estados Unidos e compra o VT, né? Hoje ele tem ali 176 milhões de reais sob gestão, tem crescido, e ele foi fundado aqui em 2021, certo? E aqui o desempenho dele frente ao VT original, você vê que realmente é bem parecido. É uma gestora que se baseia de maneira predominante em ETFs, eu acho excelente, né, que eles tenham essa abordagem, alguns mais temáticos aqui, basicamente porque tem que ocupar o mercado, não é verdade? Mas eles têm vários ativos interessantes aqui, como Small Caps americanas de valor, etc. Eles foram recentemente comprados pela VanEck. Para quem não sabe, a VanEck é uma das maiores gestoras globais, não só de ETFs, né, como também de fundos mútuos propriamente dito. Então aqui você vem no site da VanEck, você vê que tem infinitos ETFs diferentes, realmente é uma das maiores gestoras americanas, né, no caso ela também é europeia. Tem ETFs de equity, de ações, de income, que é de renda, né, alternativos, de ativos digitais, fundos mútuos também, vários fundos mútuos de várias classes, ativos ESG, no caso várias soluções institucionais. Então uma das maiores gestoras globais. Eu particularmente acho muito bacana essa consolidação de trazer tecnologia do que já funciona no exterior. Então, enfim, para mim na realidade é excelente, né, que tenha justamente essa consolidação nos mercados de gestão aqui no Brasil. Então, com certeza, o WRLD na prática ele passa a ser um fundo, inclusive, que faz parte de uma gestora ainda mais robusta globalmente. O Maringsman perguntou, pode explicar essa atualização do valor do bem ou direito no exterior na declaração de imposto de renda? Sim, o que aconteceu? Agora, em dezembro de 2023, veio a Lei 14.754, que justamente mudou a tributação de investimentos no exterior para quem é residente brasileiro. A consequência disso é que foi eliminada a isenção de vendas até R$35 mil por mês e foi aplicada uma alíquota padrão fixa em 15%, para todos os lucros de rendimentos que você tenha, no caso sobre ganho de capital, sobre dividendo, tudo agora paga 15%, tá? Qual é o ponto aqui? É que quando você vai, por exemplo, fazer uma declaração agora no programa de declaração de imposto de renda, né, de ajuste, e eu coloco, por exemplo, ações, no caso dos Estados Unidos, eu faço a descrição, coloquei o exemplo de ações da Apple aqui, né, só um exemplo aleatório para você, ele pergunta se eu quero optar, né, pela atualização do valor do bem
a valor de mercado até 31 de dezembro de 2023. E nesse caso eu pagaria um imposto de 8%. Qual é a opção que está sendo dada para você? Então aqui eu peguei um exemplo, por exemplo, ações da Apple, supondo que no passado, em algum ano, 2020, 2021, você tenha pago R$100, tudo em reais, tá? Porque aqui a gente calcula no Brasil, R$100 por ações da Apple. E hoje elas valem R$150. No caso hoje eu me refiro ali dia 31 de dezembro de 2023. Atualmente elas valem R$150. Quando você for vender, se você vender agora ou no futuro e supondo este valor de R$150, você teria R$50 de lucro. A alíquota padrão nova é de 15%, certo? Então no futuro você vai precisar pagar R$7,50, já que você tem que pagar 15% deste lucro. Qual é a opção que é dada para você agora? É, mesmo não vendendo, você pagar agora 8% do lucro, né? Então, quando a gente considera, portanto, uma redução de 7,5 de R$7,50 para R$4, porque R$4 é 8% deste lucro aqui, que é este lucro de R$50, portanto, você paga agora R$4 e aí você vai passar a registrar na sua declaração de imposto de renda como se você tivesse um novo custo de aquisição de R$150. Então, no futuro, se você vender, você só vai pagar dos 150 para cima, um imposto de 15% dos R$150 para cima. Sobre estes R$50 aqui que você já tem de ganho de capital, você vai pagar 8%, que é praticamente metade do imposto. Então, você pergunta se vale a pena. Vale a pena se você tiver lucro acumulado, né? Agora, se você tiver R$105 de valor de mercado, provavelmente não vai fazer muita diferença no seu caso, certo? Então, se vale a pena, no meu ponto de vista, vale se você tiver no mínimo ali 20, 30, 40% de lucro acumulado nas suas posições, certo? O Igor fez uma boa pergunta. Uma carteira com ETF irlandês VUAA e VUUR seria uma carteira diversificada? Excelente pergunta. Eu vejo muita confusão, então preste atenção aqui, muita confusão com a listagem dos ETFs, tá? Veja, quando a gente pega o fundo VUAA, o que ele é, né? Ele é o fundo da S&P 500, então é um fundo irlandês, certo? É um fundo que é domiciliado na Irlanda, que vai nos Estados Unidos e compra as empresas do S&P 500. Qual é o grande porém aqui, né? É que com este código você está comprando sim em dólares, tá? Você está comprando sim em dólares, só que veja, não é em qualquer lugar que você compra em dólares. Se você vier aqui para baixo, lá embaixo no site, você vai ver as listagens. Então veja, ó, você pode comprar pagando em euro na bolsa alemã, na Deutsche Börse, certo? Com o mesmo código VUAA. Então não basta digitar VUAA no seu aplicativo da sua corretora, você precisa verificar se ele está de fato sendo negociado na bolsa alemã, tá? A gente explica muito bem isso dentro do SIG, dentro do curso Investimentos Globais, e nesse caso você estaria pagando em euros. Veja, também com o mesmo código VUAA, você pode estar comprando em dólares, tá? Em dólares se for a Bolsa de Londres, em dólares na Bolsa de Londres pelo mesmo código. Então, se você muda a bolsa com o mesmo código, você muda a moeda de negociação. E se você negociar com a moeda errada, você pode até ficar no negativo na sua corretora. E embora tenha caixa em dólares, você pode ficar no negativo em euros, por exemplo, ou vice-versa. Também você pode ter o código VUAG para comprar em libras na Bolsa de Londres, ou mesmo na Bolsa Mexicana, VUAAN para comprar também em dólares, tá? Ou seja, ele pergunta se é um bom ETF. Na realidade, eu não tenho como responder para você porque eu não conheço o seu perfil. Muito provavelmente faz sentido sim você investir em ações globais, que vão ter ações americanas, talvez não com este fundo específico do S&P 500, talvez um fundo geral dos Estados Unidos, que não apenas nas 500 maiores empresas, ou em um fundo global, né, como o VWRA, como o FWRA. E um outro ponto que ele perguntou para mim é se o fundo VUR vale a pena, né? Veja, este fundo aqui, ele já é em euro, ele já é negociado em euros e ele é de distribuição, tá? Ele é de distribuição. Agora, com a nova mudança da tributação de investimentos no exterior para residentes brasileiros, agora em dezembro de 2023, ficou muito parecida a tributação se você tiver um fundo de acumulação ou um fundo de distribuição, porque se você receber um dividendo, você paga 15, e se não receber, esse dividendo vai ser acumulado dentro do fundo e ele vai se valorizar mais. Este ganho de capital adicional também vai ser tributado em 15%, só que ele vai ser tributado quando você vender. Portanto, você vai ter ali um diferimento fiscal, você vai atrasar o imposto que você precisa pagar, tá bom? O fato é que ele não sabe exatamente, né, qual é a estratégia dele, porque ele me perguntou se vale a pena ou não vale a pena, e na realidade depende se ele precisa de distribuição ou não. Geralmente eu prefiro acumulação porque você escolhe o momento que você vai pagar o imposto, você pode atrasar e de fato fazer uma bola de neve um pouco mais expressiva.
expressiva, tá? Mas cabe salientar também, quando a gente observa que a parte de distribuição, na verdade, que também a gente tem vários tipos de listagem. Em euro na bolsa italiana, VEUR, né? Também em euro na bolsa alemã, VGEU. Se a gente quisesse comprar em dólares, por exemplo, seria VEUD na Bolsa de Londres em dólares, este mesmo fundo. Este fundo não é das ações americanas, ele é de ações de países desenvolvidos da Europa, tá? Pode fazer sentido? Com certeza faz. Eu particularmente prefiro algo um pouco mais amplo do que focar de maneira tão específica na Europa, certo? Eu buscaria um fundo global, conforme eu já mencionei, mas de qualquer forma ele é muito barato, né? Custa 0,10, tem aproximadamente 500 empresas também dentro dele, né? Quando a gente observa aqui até a precificação, né, um PL de 14 é bem mais barato do que nos Estados Unidos de maneira geral, um ROI de 12, 13, até melhor do que muitas das ações no Brasil, certo? Então, só para explicar o racional, então depende da listagem, depende se você quer renda, se você não quer, e depende se você precisa de ações ou não precisa de ações na sua situação. O Marco perguntou, PGBL vale a pena para servidor público? Excelente pergunta. PGBL nada mais é do que você não pagar imposto de renda agora, você pagar no futuro por uma alíquota mais baixa. A diferença é que você vai ficar, entre aspas, preso em um fundo que pode eventualmente não ser o ideal. Você pode fazer a portabilidade, mas geralmente eles são um pouco mais caros. Geralmente vale a pena, não é só para quem é servidor público, vale a pena para todos aqueles que fazem a sua declaração de imposto de renda completa, porque podem abater mais do que 20% da sua base de cálculo, ou seja, definitivamente não é só servidor público que pode se beneficiar. Geralmente quem se beneficia é quem tem vários custos ao longo do ano de educação e de saúde. Geralmente quem tem filhos, geralmente quem é mais velho tem grandes gastos de saúde e acaba aumentando ali as despesas dedutivas na sua base de cálculo de imposto de renda. Então, sim, PGBL normalmente vale a pena de maneira geral para quem tem declaração completa de imposto de renda. Certo? O Luciano perguntou, você sabe dizer quanto a Interactive Brokers paga de aluguel por ativos irlandeses? Muito pouco, tá? Eu alugo os meus ativos, eu verifiquei algo como 0,1% ao ano. É realmente bem baixo, tá? Então eu não levaria isso muito em consideração, você pode desconsiderar que você vai receber alguma coisa, certo? Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para você. Não deixe de se inscrever aqui embaixo no evento dia 18 de abril. Eu estarei com você para nós nos aprofundarmos em investimentos globais, em estratégias de alocação para que você tenha renda em dólar em moeda forte. Vai ser online, vai ser gratuito, basta você se inscrever aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar para compartilhar, pega o link, manda no grupo da família dos amigos, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que você conhece também precisam investir de maneira global e de maneira mais diversificada. Então se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!